Bom dia! Este documentário se baseia principalmente na realidade alagoana dos integrantes do grupo, mas ele também vai comentar sobre pessoas de outros lugares. É muito comum nós termos a dúvida de onde nós viemos, quais eram os costumes, as vestimentas e a alimentação que as gerações anteriores à nossa tinham. Diante desse cenário, iremos falar sobre como famílias judaicas influenciaram a atual cultura do Nordeste brasileiro. Primeiramente, precisamos discernir quando comentamos sobre a religião judaica e a etnia judaica. Resumidamente, etnia se trata de um conjunto de tradições e características, como costumes ou até mesmo cor de pele, formato do rosto, tipo de cabelo. Já a religião se trata de um conjunto de crenças. Para dar contexto, até os judeus chegarem no Brasil tem uma longa história. Em 1496, o rei Dom Manuel de Portugal casou com a rainha Isabel da Espanha, e as leis da Inquisição contra judeus passaram a valer em Portugal. Os judeus que se convertiam ao cristianismo se chamavam cristãos novos. Em 1500, o Brasil foi invadido por Pedro Álvares Cabral e sua equipe, sendo um deles Gaspar da Gama, judeu convertido ao cristianismo. Judeus portugueses migraram ao Brasil. Em 1591, ocorreu uma visita da Inquisição, sendo 1824 o ano em que ela foi extinta. Hoje em dia, 97% do povo nordestino tem DNA judaico. A miscigenação foi um processo forte para a perda da identidade cultural. Porém, ainda se consegue achar vestígios de diferentes culturas por exemplo, falas e tradições. Com Dona Nena, vamos entender algumas vivências no cotidiano, com ênfase na etnia judaica e como ela, mesmo sem ter um conhecimento amplo no assunto, sabe de diversos costumes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, mas eu vou saber. E você também vai saber toda a influência da cultura judaica na vida de minha avó. Com quantos anos, vó? Com 73 anos. 73 anos de história. Fora a história que ela sabe dos pais dos avós dela, que vem de muito antes de... Então, Dona Nena, quer primeiramente dizer seu nome? Floraci Maria de Farias. Então, Dona Nena, algum parente seu já chegou a evitar a Igreja Católica? Quem é evangélico não vai para a Igreja Católica, né? Eu tenho vários parentes evangélicos. E os nomes bíblicos são muito comuns? Muito comum na minha família. José, Antônio, Maria, João. E na sua família também, os casamentos consanguíneos, como era? Tem vários parentes que são casados, primos com primos. Tem, assim, a nossa família tem, como é que eu digo? Tem uma diversidade. Tem uns casados com pessoas de fora e tem outros com pessoas da mesma família. A senhora já ouviu falar que depois do casamento, do nascimento, a mãe deveria se cobrir e não ter contato com o exterior durante 30 ou 40 dias? Diante do começo da minha vida, era assim. Quando eu era nova, as mulheres ganhavam neném e ficavam dentro do quarto uns 4, 5 dias, depois ficavam dentro de casa por 30, 40 dias. Não saía para canto nenhum, ficava em casa. E nesse período, o que é que costumava comer? Frango, pirão, Frango? frango cozinhado. A gente chamava de capão, né? Ainda chama, na verdade. Capão. As mulheres se preparavam, pode ser? As mulheres se preparavam para quando fosse ganhar neném, ter seus capãos já engordava e ficavam preparadas. Quando ganhava neném, era 30 dias só comendo carne de frango, comendo os famosos capão. A senhora sabia que também na cultura judaica, muitas vezes cortavam a cabeça do galo fora e penduravam em cima da porta? Não, isso aí eu não sabia não. Não tenho conhecimento. Então isso também é da cultura judaica, né? Pois é. E após o nascimento da criança, antigamente, eles depois de 8 dias, tinham
o batismo da criança? Depois de 8 Sempre dias? era batizado logo novinho, com 8 dias, dependendo, porque assim, nesse tempo não existia igreja muito perto, que a gente morava no interior. Aí na próxima, depois que a criança nascia, na próxima missa que tivesse, já era batizada. Aí era com 2 dias, era com 3, era com 8, era com mais, entendeu? Mas sempre batizava novinho. E a prática de jejum na época era tão comum assim? A prática do jejum era comum, mas na Semana Santa, na Quaresma, quarta-feira de cinza e a Semana Santa, se jejuava. E no cotidiano, sobre comer carne sanguínea, carne de sangue vermelho? Aí a gente não tinha esse negócio de só comer carne sangrada, cara. Os capão, as galinhas, a gente às vezes sangrava e às vezes não sangrava, puxava no pescoço. Entendeu? A mesma coisa acontece com peixe de couro e com outros animais marinhos? Aí, esse daí é mais contrariado, porque algumas pessoas da minha família comem e outros não. Entendeu? Porque peixe de couro, esses moluscos, essas coisas, na Bíblia sempre fala que não deve se comer. Entendeu? Mas tem algumas pessoas que comem. E ainda falando sobre carne de sangue vermelho. Quando ia bater algum animal, o sangue ficava não caía no chão. Cobria com terra, ficava exposto, derramava sangue, aproveitava. Os que derramavam, cobria com terra. Mas tinha alguns que nem como na nossa família se come carne de porco. Os porcos que eram sangrados aproveitavam o sangue para fazer o sarapatel. E enquanto ao ovo? O ovo com O ovo sangue, com tem. sangue ninguém come, né? Não tem. Pode comer, mas por cultura ninguém come. Não, ninguém come. Não dá. Pois é muito comum. Não dá. E para comer leite e carne, que não podia juntar os dois Bom, e tem um tempo para esperar entre comer um e outro. no tempo da minha época, que eu era nova, não se comia, quando se comia carne, não se comia leite. Quando se comia leite, não se comia carne, entendeu? Era muito proibido de se comer uma fruta. Ai, faz mal comer carne e comer leite. Faz mal comer, chupar uma laranja, chupar uma manga e comer leite. Tudo isso fazia mal, entendeu? Hoje se come e não faz nada, não faz mal. Mas antigamente tudo isso era proibido porque fazia mal. Antigamente ninguém comia, né? Era assim. Mas na sexta-feira tinha o costume de limpar a casa toda com faxineiro, né? Não, sempre os costumes da limpeza da casa é no sábado, da faxina da nossa, como é que chama? Da nossa família, a faxina sempre era no sábado. Na sexta-feira, eram algumas coisas alguns preconceitos que a gente tem, de não tomar banho na sexta-feira para lavar o cabelo, viu? Não comer carne, tem muitas pessoas que não comem, como eu mesmo não como. Tem carne, eu não como carne da história de boi, de porco, de bicho que mama nenhum. Não como carne de sexta-feira de gado. Viu? Mas enquanto vai limpar a casa, por onde começa? A gente, para limpar a casa, a gente começa da porta da frente para a porta da cozinha. A limpeza da casa é assim. De frente para trás, né? Da porta da frente para É trás. de frente para trás. Mas é do portão ou da porta de entrada? Pode ser da porta de entrada. Entendeu? Da porta de entrada para frente É para para fora. E para dentro é para a porta da cozinha. Viu? E nesse costume também de varrer a casa da porta da frente até o quintal atrás. Já ouviu falar de um mezuzá, que é tipo um pergaminho que fica dentro de um objeto na porta da frente do lado direito? Não. Eu nunca tinha visto falar. Porque isso aí é cultura judaica, né? Eu não tenho muito entendimento da cultura judaica. Mas também tem uma certa influência porque a maior parte, inclusive na sua casa, o número da casa fica ao lado direito da porta do entrada. Realmente, só que eu não tinha noção disso negócio. Nunca vai começar. Não. Pois é. E na hora de sair e entrar em casa,
Antigamente tinha um costume de pedir a bênção aos pais, aos avós antes de sair e entrar. Realmente, isso aí era o costume, era sair e voltar da benção na saída e na chegada. Só que meus filhos não têm esse costume porque eu não ensinei. É só quando acorda e vai dormir, né? Só quando acorda e vai dormir. Aí é outra história. Mas assim, para sair e voltar, não tem esse negócio de dar benção, nem quando vai, nem quando volta. Agora, quando for à noite, aí bença mãe, bença pai, de manhã do mesmo jeito. E quando a senhora ia dar a benção ali, abençoar, a senhora botava as mãos sobre a cabeça? Não, só dizia Deus te abençoe. Dizia não, digo Deus te abençoe. Ah, entendi, né? E vai dizer por muito tempo. Se Deus quiser. E aquele ditado que não pode apontar para o céu, para as estrelas, porque nasce de vergonha dele. Não pode apontar para as estrelas que nasce a vergonha no dedo. Sempre foi de costume, não pode. Sempre foi ensinado assim, né? É, Já se perguntou por quê? assim. Não, eu não sabia por que era. É a influência da cultura judaica. Pois é. Porque antigamente, para não ser perseguido pela antiga Inquisição, os judaicos ensinavam seus filhos a não contar as estrelas do céu, que faz parte da cultura judaica. Realmente, pois as nossas mães diziam assim. E eu cansei de dizer para os meus filhos quando eram pequenos, hoje já estão todos crescidinhos, mas eu dizia, não pode contar as estrelas que nascem verruga. E aí eu sempre fiquei pensando que era verdade. Mas as expressões que maçada, pagar a cisa, fazer mesuras, ou até a mais famosa e mais comum, até que a carapuça serviu. Já ouviu falar? Realmente já ouvi falar na carapuça, já na maçada, quando a pessoa vai sair para um canto, que a pessoa fica demorando, aí a gente diz, eita, mas tá dando maçada para poder sair. Isso aí. Quando a gente fala uma coisa que a pessoa não gosta e responde lá e diz, olha, se viu a carapuça. Mas e nas pontuações? Para seguir as fases da lua, tinha isso também? Também tem as fases da lua, só que eu não sou experiente nesse negócio. Eu tenho muito entendimento assim, porque assim, a minha mãe, desde o tempo da minha mãe, não pode olhar a lua nova sentada. Tem que ser em pé. Tem que ser em pé. Aí, até hoje eu ainda tenho, de vez em quando tenho esse preconceito, mas como agora eu não posso andar ficando em pé toda hora, aí eu olho de todo jeito. Mas sempre era assim, não olha a lua nova sentada, porque o que você for fazer durante a semana não dá certo. Se você olhar em pé, aí vai dar tudo certo. Aí eu tinha essa superstição, porque já vem dos meus avós, dos meus pais. E um símbolo muito comum do judaísmo, que é a estrela de 6 pontas. Aí a famosa estrela de Davi. Aí eu conhecia por cima de Salomão, a medalha por cima, com 5 pernas. Eu conhecia por cima de Salomão. Não tinha nem ideia que isso fazia parte do judaísmo. Uma estrela de 6 pontas azul? 6 pontas, sim. Azul. Azul podia ser outras cores, mas eu não tinha noção. Entendeu? É isso, gente. Como vocês puderam ver, minha avó é uma pessoa muito experiente na vida, que já sabe de muitas coisas, ensinou e aprendeu, mesmo sem saber porquê, agora sabe que é a influência da cultura judaica no Nordeste, principalmente nesse caso na vida dela. E hoje ela está sabendo por que faz isso. E já tem uma forma de quando for ensinar seus netos, bisnetos, já saber o porquê disso acontecer. Realmente. Pois é. Eu quero agradecer. Muito obrigada, desculpa aí as falhas e eu estou sempre aqui. No que eu puder esclarecer, conta comigo. Obrigado pela atenção. Também foi feita uma pesquisa em formulário para saber o dia a dia de alguns indivíduos. De 24 pessoas, 12 homens, 7 mulheres, 3 pessoas não binárias e 2 pessoas que preferiram não comentar seu gênero, em sua maioria, sendo de 10 a 17 anos, comentaram que sabiam uma parte de sua ascendência e que era importante entender sobre, para saber da condição atual e das consequências das ações de seus ancestrais ou o que afetou eles no passado. Ao mesmo tempo, alguns disseram que não era necessário,
pois, entre aspas, o passado é facilmente ignorável e a cada ano se torna mais difícil saber sobre, fecha aspas. Com esses mesmos cidadãos, foram feitas as perguntas sobre apontar para estrelas, que deu que 13 pessoas já escutaram sobre a superstição, sobre se deixava o sangue todo cair quando matavam galinha ou se já comeu direto, que deu 18 pessoas falando sobre deixar o sangue cair, sobre a forma de varrer, que 18 pessoas responderam que limpam de dentro para fora, e se a sexta-feira era um dia reservado para a limpeza. 16 pessoas disseram que não. Judeus e muçulmanos, em 1500, eram perseguidos e mortos, então tinham que mudar o nome para sobrenomes portugueses. Entre algumas pessoas da pesquisa, os sobrenomes usados, que são de uma linhagem judaica, acabaram sendo muito perceptíveis. Temos como exemplo Rodrigues, Nunes, Henrique, Mendes, Correia, Lopes, Costa, Cardoso e Silva. É interessante ressaltar que Anita Novinsky estudou sobre isso e relatou que na tradição judaica, para você ser judeu tem que nascer de uma mulher judia. No Brasil, não se tem apenas a etnia judaica, tanto é que as principais etnias que criaram nosso país foram a indígena, portuguesa e negra. Com Marcelo, entenderemos um pouco mais de como pode ser uma árvore genealógica de uma família miscigenada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência de outras culturas na nossa cultura brasileira. Sabemos que tem sim a influência da cultura judaica, mas também tem muitas outras. Para isso eu convidei o meu pai. Qual é o seu nome? Marcelo. Pra câmera. Marcelo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor sabe sobre a sua descendência? Sei. Pode dizer? A minha descendência tem várias raças, né? Tem holandês, italiano, negro, africano e português. Essas são as raças indígenas. A nossa raça, meu tataravô, por parte da minha mãe, ele era italiano e ela era indígena. No caso, na época, ele era senhor de engenho. E ele nas matas, aí achou essa tribo e achou essa ilha muito bonita, né? Aí naquele tempo eles tinham tudo, tinham arma, tinham tudo, aí pegou a força e queria ficar com ela, queria casar com ela. Aí trouxe ela à força, amarrada, mordida, porque ela mordia muito, né, para se soltar, né? E colocou num quarto escuro para ir domesticando, e foi domesticando. Assim conta, né, a minha mãe. Então, depois com o tempo que ela foi sendo domesticada, mas ela foi pegada braba mesmo lá na mata, né? E, inclusive o que eu não gostei, que eu achei uma atitude muito... uma maldade, né? Lindade, esse meu tataravô é um caba de peia, né? Aí então, aí foi, em questão, aí teve a minha bisavó, né? E a minha bisavó com 12 para 13 anos, aí ela fugiu também de casa, se engraçou com outro caboclo para lá e fugiu, foi-se embora. Aí meu tataravô, que era um dono de engenho, desertou lá. Então aí foi-se embora e esse meu bisavô, que era o marido da minha bisavó, aí correu, foi para um lugar bem longe. E só que ele era como fosse caixeiro viajante. Aí ele diz a minha avó aqui com 9 anos. Ela tinha 9 anos, ele disse que ia vender algumas coisas, aí foi-se embora. Passou mais de 10 anos para poder voltar de novo. Quando voltou, aí minha avó não quis mais ele mais não, minha bisavó. Aí assim foi, né? Continuando. Essa é a parte da minha mãe. Né? E da parte do meu pai, a parte do pai da minha mãe, essa é a parte da mãe da minha mãe. A parte do pai da minha mãe, o meu bisavô,
que é o pai do meu avô, ele era holandês. Daqui de perto mesmo, bem pertinho aqui de Pedra de Buíque. Pedra de Buíque, Pernambuco. Bem próximo mesmo. Esse aí é o mais próximo que a gente tem. E ele com 9 ou 11 anos, aí o pai dele morreu, a minha avó, minha bisavó, que era a mãe dele, casou com outro homem, aí não se dava bem e tudo, aí ele pegou, saiu, veio-se embora. E também tem a parte do meu pai, a mãe do meu pai, a avó do meu pai é portuguesa legítima mesmo, que veio pequena para aqui, para Pernambuco. E aí teve minha avó, que já era mistura de índia e tudo, e a mãe do meu pai já era filha de portuguesa, né, mestiça. Pronto. Aí tem essas 3 raças, né, português, italiano e holandês. Aí tem o índio e tem um africano, que era o pai do meu pai, descendente africana, meu tataravô, que era o avô do meu pai. Ele já nasceu naquela época que tinha a época do vento livre. Vocês vão saber, quem estuda a história sabe. E tem algumas fases, tem o sexagenário, né? Que era com 60 anos, os negros com 60 anos não morria, né? Não era solto. E tem a lei do vento livre, que os filhos de escravos naquele tempo, quando nascia, já era livre. Só que é um livre que eu acho que não era livre, porque se a escrava estava lá, os filhos tinham que ficar com ela, então para mim não é um livre não, é só ideia só. Pronto, mas a história é essa, né? Contei um pouco da genética da nossa árvore genealógica, um pouco. Bom, agora a gente sabe que a minha família, a nossa família, tem toda uma história de diferentes etnias, diferentes culturas. E com isso, o senhor sabe o que seria miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças. No caso, foi o que aconteceu com a nossa família, né? Várias raças, vários países, né? Europeus, africanos, indígenas. Isso é miscigenação, isso aí é mistura de raças. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E para fechar com chave de ouro, sobrenomes têm brasões. O meu, por exemplo, se forma por nascimento e rocha, tendo esses brasões. Eles deixam bem claro a referência à nobreza e algumas explicações por serem nomes portugueses. Vou apresentar detalhes do sobrenome especificamente Rocha. O ouro fala de riqueza, esplendor e vida longa. Prata fala sobre pureza e integridade. Vermelho fala sobre valentia, generosidade e vencer os inimigos com sangue. Já o X fala sobre combates. E esse é o nosso comentário. Não sei. Só sei que foi assim.